para ela que, como é um plano municipal, ele não tem que ser encaminhado à Câmara de Vereadores, ele tem que ser encaminhado ao Executivo, no caso, ao prefeito Rafael Diniz, para ele, sim, encaminhar à Câmara, porque plano municipal tem uma tramitação diferenciada de outros decretos, propostas, né, tal. E aí ela falou que esta pessoa disse para ela que no dia 15 de dezembro vai ser o início do recesso dos nossos vereadores, recesso de fim de ano, né? E que, segundo Cristina, daqui a pouco ela vai falar, segundo Cristina, ele falou que quanto mais rápido chegar, maior é a garantia desse plano ser aprovado ainda este ano. E aí eu falei para ela que eu não posso ficar com essa informação só para mim e não gostaria de não dividir com vocês, primeiro porque eu gosto de dividir tudo, e segundo que esse é um assunto muito sério. Imagine, por exemplo, se depois o plano não é aprovado e eu tinha essa informação e não dividir com vocês, né? Para a gente tomar como a gente costuma tomar as decisões de forma colegiada aqui. Então, eu marquei essa reunião extraordinária para as 10 horas da manhã. Aí, Cristina me ligou depois que ela já tinha sido convocada pela primeira vez pela Denise Carvalho, para dizer que ela teria um compromisso hoje às 10 horas da manhã presencial e não poderia estar às 10 horas da manhã. Aí eu pedi a Denise que ela reconvocasse para uma hora antes, no caso, às 9 horas da manhã. E aí, estamos aqui, quero agradecer a presença de todos e dizer que eu realmente marquei essa reunião e depois alterei o horário dela, porque eu preciso dividir com vocês o que Cristina Lima me falou, porque aí nós depois decidiremos em conjunto o que é melhor para nós fazermos. Eu não posso deixar de tornar isso aqui público para vocês, porque eu não quero carregar peso algum, muito menos um tão pesado, um peso tão pesado, aí não é um pleonasmo, porque tem peso leve, tem peso pesado, né? Não é um pleonasmo, um peso tão pesado como esse. Então, queria, inclusive, antes da reunião, antes de começarmos a discutir esse assunto, agradecer as presenças de Kátia Macabu e Jonas Defante ontem, no meu Prosa com Música do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Foi uma delícia vocês, os comentários, e eu sei que vocês gostaram também muito. Bom, então, com a palavra, a companheira Cristina Lima, para falar um pouquinho desse contato que ela teve com o Legislativo acerca do encaminhamento do nosso Plano Municipal de Cultura. Oi, bom dia a todos. Realmente, Marcelo já antecipou com fidelidade a conversa que foi mantida com Evilmar Carneiro, né, que é assessor da Câmara, diante da impossibilidade de eu me dirigir a Fred, não estava conseguindo falar com o Fred, embora deixando várias mensagens, ele é sempre muito atencioso, ele sempre retorna, mas pelo momento diferenciado de campanha política, eu imagino a loucura que não está, né? Fazer as sessões ordinárias da Câmara e ainda fazer campanha. Aí eu me lembrei que eu tinha esse conhecimento lá com o Evilmar, que é uma pessoa muito conhecida, muito competente, né? E eu me dirigi a ele e ele esclareceu isso aí, né? Que o plano municipal tem que vir através do gabinete, que é o prefeito que envia para a Câmara, que é possível ser votado ainda este ano, mas vai depender da nossa pressa, tá? Então, ele é possível ser analisado e votado este ano ainda, se houver uma certa urgência no envio desse projeto para a Câmara. E que lá, chegando, tem que, inclusive, acontecer uma audiência pública. Por ser um plano municipal, tem que acontecer uma audiência pública. Ele também me informou isso, que essa audiência é marcada, né, para depois, então, ser votado lá no plenário. Então, as informações são essas. Basicamente, são essas. Não é através de vereador, é através do gabinete do prefeito, que envia para a Câmara, né? A Câmara recebe
e tem essa audiência pública que é marcada. É possível fazer essa votação esse ano ainda, mas depende da nossa urgência, e eu acho que são essas, basicamente, as informações que eu tenho. Tá? Eu passei para Marcelo imediatamente, né? E hoje estamos aqui por conta aí também desses dados que a gente desconhecia, né? Que passamos a ter conhecimento a partir das informações do Evilmar. Exatamente. Então, Cristina complementou as informações. E por que a reunião de hoje? Porque aí, durante a nossa conversa telefônica, eu e Cristina, ela falou que achava que esse prazo que nós criamos até dia 19 para a consulta pública do nosso Plano Municipal de Cultura, e talvez ela estava achando, na opinião dela, que era um prazo muito longo, porque, no caso, a gente só vai encaminhar, segundo o nosso cronograma, após a nossa reunião do dia 21, na segunda-feira seguinte, que seria no dia 23. Aí eu pergunto a ela agora, para que todo mundo ouça a resposta dela. Será que do dia 23, chegando lá no prefeito, o prefeito não encaminharia e a Câmara teria tempo hábil para poder convocar a audiência pública e aprovar este plano até dia 15 de dezembro? Ou Cristina vai defender uma ideia que ela talvez ela ventilou a hipótese da gente reduzir esse tempo, que eu, a princípio, sou contra, porque nós já divulgamos, parece até que a gente está querendo minimizar este tempo. Talvez as pessoas não entendam da melhor maneira real dessa mudança. Por mais que eu até acho, eu estou defendendo uma coisa que eu nem defendo muito, porque eu acho que se todas as nossas reuniões são públicas, e a de hoje, dia 7 de novembro de 2020, é uma extraordinária, sabe, e o único assunto é o Plano Municipal de Cultura, além dos assuntos gerais, sabe quantas, com a de hoje, são reuniões ordinárias e extraordinárias tratando do Plano Municipal de Cultura? 12. Com a de hoje são 12. 12 num conselho que se reúne teoricamente ou regimentalmente 2 vezes por mês, meio ano. 12 reuniões correspondem a meio ano. 12 dividido por 6 dá 6 meses, né? 12 dividido por... Então, nós tivemos meio ano de reuniões. Então, as pessoas podiam vir aqui, dar opinião, participar da... Inclusive, Gustavo Landino Suffiati, exemplo de que é uma pessoa que não é conselheira, que deu pitacos, deu opiniões sobre o nosso plano. Então, mas eu até acho que, concordo com a Kátia Macabu, nossa companheira, que adora a questão da participação. Eu também gosto, mas eu acho também que a gente tem que ter um limite entre participação e tutelar. Tutelar é outra coisa. Então, as pessoas tiveram 12 oportunidades com a de hoje para falar alguma coisa sobre o Plano Municipal de Cultura, e aí agora espero a gente colocar na plataforma do Google para poder dar, inclusive, nem vou tocar aqui, foi uma conversa particular minha com a Kátia Macabu, de uma pessoa, não vou falar o nome dela porque foi uma conversa particular, né, que teve uma pessoa que perguntou a ela como foi a metodologia que nós nos baseamos para a feitura do nosso Plano Municipal de Cultura. Eu acho uma cara de pau da pessoa que perguntou isso, a Kátia Macabu. Acho até um desrespeito que pergunta. É o celular de Cristina Lima. Ela desligou ali o microfone. Eu acho um desrespeito dessa pessoa. Ela quer discutir metodologia utilizada na confecção do Plano Municipal de Cultura. Cadê ela nas 11 reuniões anteriores? Não vou nem dizer 12, que a 12 está acontecendo agora. Cadê essa pessoa nas 11 reuniões anteriores para vir discutir metodologia? Eu não dou nem assunto. Eu não dou nem assunto a gente assim. Eu não dou nem assunto. Então, mas concordo que já que a gente divulgou e a gente fez uma publicidade muito grande, até quero pedir ao companheiro Jonas Defante que se ele puder me dar um número de quantas pessoas já sugeriram alguma coisa, se é possível isso, eu acho que como a gente já divulgou, eu sou, a princípio, contra a mudança da data. Mas quero passar, antes de passar para a Cristina Lima, Jonas, me dá só um número, que a gente botou agora essa semana, né? A gente decidiu isso na terça
E aí foi na quarta que começou, né? Então, na quarta-feira. Quantas pessoas já fizeram alguma sugestão aí, ô Jonas? Você tem esse número? Bom dia a todos e a todas. Tenho sim, 4 pessoas contribuíram. Ou seja, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou seja, o dia de hoje não terminou ainda, está uma contribuição por dia, em média. Eu acho até um número altíssimo. Estou achando um número altíssimo, porque eu achava que não ia ser ninguém, mas que bacana. Cristina Lima, você quer defender aquela ideia de que você ventilou na nossa conversa telefônica, de a gente diminuir esse prazo, e depois a gente coloca, caso seja necessário, outros companheiros que quiserem se posicionar, e também, se precisar até votar, a gente vota hoje aqui. Então, a minha preocupação não é defender o prazo, é compartilhar uma preocupação. Perfeito. Tá? Perfeito. É compartilhar uma preocupação, porque no menos de 15 dias não leva, né? Se tem que realizar naturalmente quando manda para lá, cai em alguma comissão, né? E tem que convocar audiência pública para depois ir para o plenário, para ser votado. Menos de 15 dias não leva. Leva aí de 20 a 25 dias, eu acho. Mas eu posso voltar a perguntar. Ele só me disse assim, que dá tempo de ser votado esse ano. Isso ele foi categórico, tá? Agora, quantos dias leva tramitando, eu realmente não perguntei e nem ele também me disse. Mas ele afirmou várias vezes que daria tempo de votar esse ano se nós fôssemos bem rápidos. Tá. Cristina, quem quiser falar alguma coisa, se inscreva lá, mas já tem a companheira Kátia Macabu, que gostaria de fazer umas perguntas. Eu vou de licença, então, para sair, Marcelo, porque o meu caminho é longo. Tá? Deixa só a Kátia perguntar. A Kátia tem perguntas a você. Deixa só a Kátia. Cristina, rapidinho. Você chegou a falar com o prefeito ou com o gabinete do prefeito para saber sobre essa questão da assinatura dele no nosso plano para encaminhamento? Não, porque até então, até a última reunião nossa, nós estávamos com foco na Câmara. Sim, mas a partir do momento que você ficou sabendo que primeiro passa pelo prefeito... Não, está impossível falar com o Rafael. É inviável. Então, aí partindo desse pressuposto, se está impossível até falar com ele, não adianta a gente entregar isso essa semana, de qualquer forma, né? Sim. Então, assim, a data que a gente marcou foi posterior, uma semana após, né? Porque dia 15 é a eleição. Então, a gente deu uma semana de respiro. Mas, caso ele esteja no segundo turno, não vai ser de respiro, vai ser uma semana mais difícil ainda, né? De 16 até 29 vai ser uma loucura. Então, assim, a gente está num fogo cruzado. Nesse momento, a gente está num fogo cruzado, porque não adianta mandar agora, nem a Câmara vai olhar, nem ele. Porque tem os vereadores também fazendo campanha. Exatamente, né? Todos, né? Agora, os vereadores, eles retornam à Câmara imediatamente após. Vai haver sessão na terça-feira, por exemplo, dia 17? As reuniões são terça ainda ou é quinta, que eu não sei mais? Terça e quarta, né? Terça e quarta. Então, assim, teoricamente, haveria sessão no dia 17 e no dia 18, não é isso? Uhum. Mas será que eles vão fazer essa reunião? Tudo isso é muito... Porque o antecipar depende também de haver a possibilidade de realmente ser encaminhado. Eu estou saindo para uma reunião. Se você tiver como saber... Eu vou perguntar, eu posso perguntar essas dúvidas aí. Porque tem a questão, assim, ele assina e encaminha, porque aqui a gente teria que mudar o que a gente está na lei aqui, nós fizemos o rascunho. E aí, volta para ele sancionar ou não? A aprovação é feita direto, a partir do momento que vai para a Câmara, está aprovado e não volta para sancionar, já vai para o Diário Oficial? Não, se virou lei, tem que ser sancionada. Então, volta para o prefeito. Volta. É esse caminho. Sai do prefeito, passa pela Procuradoria? Não. Ele pode, quando for encaminhado para o gabinete, ele pode, por segurança dele, consultar, pedir o parecer da Procuradoria. Então, isso é moroso.
Geralmente entendeu? O trâmite... Nós estamos com prazo quase zero. Não, é o que eu venho falando há bastante tempo. Todo dia de reunião de plano eu falava, gente, vamos seguir adiante por causa do prazo. Eu queria entregar em setembro, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu. Então, tá bom, Cristina. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte: pedir ao próprio Evilmar que participe de uma reunião virtual com a gente, onde essas dúvidas todas podem ser tiradas. Teria uma outra opção também. Porque ou de um assessor do prefeito também, né? O gabinete do prefeito também. Talvez fosse interessante a gente ter os dois já dialogando conosco, a gente já mandar a minuta, mesmo sem as alterações, né? Essa minuta pode ser mandada para o gabinete. Eu vou ver, posso ver isso agora, hoje. Entendeu? Uhum. Porque aí a gente dá uma organizada e já encaminha. Eu acho que nós temos que ficar em alerta permanente, né? O grupo todo, o conselho, para que a gente tenha sempre as pessoas participando de iniciativas que podem ser não previstas, né? Então, o conselho tem que estar em permanente estado de reunião, digamos assim. Já estamos, né? Já estamos, agora mais do que nunca. Sim. Então, Cristina, deixa eu dar uma dica aqui. Anota essas perguntas para você fazer, tirar essas dúvidas daqui a pouco, e já começa a articular a presença desse rapaz aí da Câmara. E alguém ligado ao gabinete, que é o Vilmar Carneiro, e também alguém representando o gabinete do prefeito, para que a gente converse com ele o mais rápido possível. A gente convoca uma reunião extraordinária, até em dias que não são habituais nossos, mas, por exemplo, terça-feira agora seria um bom dia, porque é um dia que a gente costuma se reunir às terças-feiras. Mas, caso eles não possam, que pelo menos marque um outro dia para a gente poder, antes desses prazos, encontrarmos com eles e aí a gente tomar uma decisão mais acertada, porque faltando algumas informações, na minha opinião, estão faltando algumas informações muito necessárias para a gente tomar uma decisão como essa, e talvez a gente nem precise, por questões mesmo de complicação mesmo, antecipar, já que não vai adiantar tanto a antecipação assim. Talvez é o que está passando na minha cabeça. Tá bom? Porque na minha cabeça, Marcelo, quanto mais tempo a gente tiver em termos de prazo, quanto mais a gente aumentar um pouco esse prazo para ficar dentro da Câmara, melhor. Né? Porque se não decora, não tem sessão. Mas nós temos que ter a garantia que o gabinete vai assinar. É isso aí. Entendeu? A garantia de que o gabinete vai agilizar também. Porque nós podemos encaminhar. E aí o gabinete vai fazer... Não pode empacar no gabinete, que o cara está falando, não pode empacar no gabinete, que aí não adianta essa urgência para chegar à Câmara. Entendeu, Cristina? Uhum. Tenta falar lá para ver isso aí, como que é essa ação, para a gente poder, num outro encontro, a gente conseguir, inclusive com a presença deles, que seria muito bom. Tá bom, minha querida? Tá bom, tá. Obrigado pela presença. Tchau a todos. Tchau. Bom, queria registrar a presença agora da Mariana Fagundes. Estávamos com quórum, porque Maurício Chechel tinha chegado, nós já estávamos com quórum, mas não vamos, porque a gente vai deliberar nada hoje, mas quero conversar um pouco com vocês, ouvir outras pessoas também. Mariana, o Kiko está com você, só para registrar presença na reunião. Bom dia, conselheiro. Está sim. Bom dia. Pessoal do Conselho. Maravilha. Olá, bom dia. Vocês que chegaram depois aí é porque eu estava muito angustiado. Quando o Cristina me falou isso, eu falei, eu não posso saber disso e não dividir com vocês as minhas preocupações. Mas acho que pela conversa aqui hoje, realmente a gente não vai precisar reduzir o tempo da consulta, não, porque a questão é mais complexa até do que a gente possa imaginar. Eu tenho uma proposta, Marcelo. Assim, hoje é uma reunião bem ligeira, né? Para a gente tomar essa decisão, que a gente já viu, porque a fala dela, eu fui vendo assim, o que faltava a gente saber. Né? A gente precisa saber exatamente a situação do gabinete do prefeito, do trâmite que é feito lá dentro,
Então, eu tenho uma sugestão. Em havendo possibilidade desses dois participarem, a gente aguarda. Em não havendo possibilidade deles fazerem qualquer conversa conosco, a gente encaminha a minuta, porque a nossa minuta ela está só na parte do plano. A parte do texto, né, do encaminhamento do texto inicial, está ali. Então, a gente poderia colocar esse plano como minuta e fazer alguma alteração posteriormente, porque a gente pode perder o tempo, né? Porque eu tenho a impressão que o prefeito vai encaminhar para a procuradoria, ele vai encaminhar. A gente pode, nesse meio tempo, já ir olhando as alterações. E também fiquei surpresa, porque eu liguei para Jonas na quarta-feira, não, na quarta a gente deu a entrada, acho que na sexta, anteontem, para saber dele. Ele disse que já tinha 4 pessoas, continuam essas 4 pessoas, né? Mas isso já é uma coisa maravilhosa, porque a gente mal deu a entrada, teve gente fazendo alguma observação, que eu não sei qual é. O Jonas disse que ele vai fazer uma planilha e vai encaminhar para eu poder inserir e apresentar para todo o grupo, mas eu tenho a impressão que não vai haver, assim, grandes alterações, não vão acontecer, né? Não vão acontecer, porque as pessoas, inclusive eu estou recebendo, assim, alguns comentários de que acharam muito plural, né? Que está contemplando a cultura de uma forma muito ampla, entendeu? Algumas pessoas já fizeram comentários assim comigo. Então, eu acho que está legal, não vai haver muita mudança. Mas é estranho isso? Mas talvez seja a solução. Se até terça-feira ou quarta a gente não tiver esse encontro, aí a gente poderia até definir aqui, entendeu? Entendi. Algum companheiro quer se manifestar? O Fabrício escreveu algumas coisas aqui. Na verdade, eu posso até responder. Essa consulta, na verdade, a pessoa faz uma sugestão. A gente vai acatar ou não de forma colegiada, vai ser tudo votado. Só vai ser alterado se a maioria da plenária decidir por alguma alteração em relação às sugestões que já existem e que podem vir a existir. Tá? Mas, ô Fabrício, você quer falar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone. Oi, bom dia a todos. Não, eu só fico preocupado, né? Se caso a gente necessite fazer alterações, que o próprio conselho fique bem apto, que a gente vai ter muito pouco tempo. Essas discussões têm que ser mais sucintas, porque, infelizmente, eu também estava preocupado com esses prazos da Câmara de Vereadores, que eu já tinha uma noção mais ou menos de férias antes que todo mundo recesso, e que tem um trâmite que vai passar para o prefeito. Com certeza, o prefeito vai mandar para a procuradoria para ver se tem respaldo legal, né? Ele tem que ver isso. Principalmente que a gente, não me lembro se a gente colocou os 2%. Né, do dinheiro. Ele vai ter que ver isso com o financeiro, se isso é legal perante as novas leis, né? E isso toma um pouco de tempo. A procuradoria é um pouco lenta. Né? E os vereadores têm que contar quem vai receber, vai ter que ler para relatar. Isso tudo tem um processo. Né? E a gente sabe que alguns são enganjados e outros não. Né? Os vereadores, eu tenho muito medo, que a gente tem vereadores que pertencem ao conselho que nunca vieram. Sim. Tá bom? Só isso. Perfeito. Algum companheiro quer se manifestar, quer falar alguma coisa? Quanto mais a gente ouvir ideias, a gente elabora melhor os nossos próprios pensamentos, né? Essa questão é uma questão muito aflitiva mesmo, ela é muito aflitiva. Qualquer decisão que a gente tomar, assim, ela vai ser uma decisão, vamos dizer, não 100%. Eu estou sentindo isso, que qualquer decisão que a gente tomar não vai ser aquela 100%, porque a outra decisão que poderia ter sido tomada também ficaria bem tomada, né? Eu acho... Fala, Jonas. Tem uma sugestão, não sei se é uma ideia só,
para poder a gente otimizar o tempo da escuta pública. Como a gente está recebendo os comentários de cada parte do plano, vocês achariam ideal assim a gente já publicizar os comentários sem identificar os nomes das pessoas, para que nós possamos acompanhar as contribuições, porque pode ser um caminho da gente já ir observando, né, coletivamente. Pode ser, eu posso publicar somente para o Conselho o link, desde que as pessoas não se comprometam a compartilhar, mas também posso torná-lo público na página do Conselho, essas sugestões, esses comentários. Eu digo isso porque a gente já pode ir pensando, lendo, e para que na hora de votar as adesões aos comentários, a gente possa ter uma celeridade, né, no processo. É uma sugestão que eu consigo viabilizar a publicação desses comentários para que a gente possa ler e acompanhar as contribuições, porque são 4 pessoas até o momento, né? Mas se essas contribuições começarem a se tornar uma quantidade muito expressiva, a gente vai ter dificuldade em tempo hábil de acatar tudo, de ler tudo, né? Mas se for pequeno também, por sua vez, vai ser no mesmo dia, né? A gente vai conseguir, de forma muito rápida, modificar o documento e encaminhar para o gabinete do prefeito. Ô, Jonas, em relação a essa sua proposta, eu acho que nós, conselheiros, ótimo, porque o seguinte, nós vamos acabar votando. Tornar público, não, porque senão vai cair aquela mazela que, às vezes, o Supremo Tribunal Federal cai. Da questão aqui é um colegiado, quem vai decidir somos nós. Se a gente publicizar isso aí a nível de página do Concultura, redes sociais do Concultura, vai parecer que isso já está no plano e o pessoal vai votar. Não, a instância não é essa. Senão, daqui a pouco, a gente vai se orientar não por nossas posições, não, e sim por um certo clamor de pessoas que não participaram, que não construíram. Então, não são sugestões, não são parte ainda do nosso plano. Para elas virarem parte do nosso plano, essas sugestões precisam ser aprovadas pelo conselho, os conselheiros que têm direito a votar. Então, eu sou a favor de que nós saibamos, até porque nós vamos ter que conhecer para poder tomar e já adiantar as nossas ideias sobre sim ou não, mas não tornar público, senão pode parecer que já é proposta que está incluída no Plano Municipal de Cultura. Não sei o que os companheiros acham. A Denise escreveu aqui uma coisa sobre o decreto. Depois, Denise, abre o microfone para você me explicar. Deixa eu ler aqui. Kátia Macabu. Acho que tornar público não seria uma boa medida apenas para nós do Conselho. Tudo bem, não combinamos nada. Existe uma sintonia muito grande entre a gente, hein, Kátia? Eu tive a mesma opinião, mas não tinha lido, não. Aí, Fabrício, concordo com o Jonas, para nós. Concorda até comigo, com Kátia, né? Porque o Jonas deu a opção das duas. Denise, Silvia Paz justificou a ausência. Tá. Kátia, a ideia era você mandar para mim. Eu iria inserir vermelho as propostas e somente isso seria discutido. Entendi. Tá. Então, alguém tem alguma coisa para colocar sobre isso? Graças a Cocá chegou, bom dia. Alguém quer opinar sobre essa questão? Eu tenho uma complementar uma ideia, porque é o seguinte, a ideia da consulta pública, quando a gente coloca qualquer documento na consulta pública, as pessoas, elas por exemplo, no sistema Participa BR, que a gente já executou uma outra vez. As pessoas teriam acesso aos comentários dos outros, criando uma rede de informações que elas estariam observando quais seriam os comentários dos outros participantes, né, da sociedade, contribuindo para aquele item, para não ficar duplicado, triplicado o comentário ou a sugestão de alteração daquele item. A proposta de tornar público seria para exatamente reduzir esse número
de inúmeras respostas, né, sugestões repetidas, e também de tornar o diálogo da sociedade um pouco mais participativa e ativa, né? Agora, a gente fechando só para nós, não vejo problema nenhum, né? Desde que todos se comprometam a não divulgar a informação que eu vou passar para os conselheiros. Mas a ideia de tornar público é só para viabilizar o que já está sendo discutido pelos demais, para que as pessoas... essa aqui já foi contemplada, não preciso comentar, né? Porque a pessoa tal já fez o comentário e eu gostei. Então, ou até mesmo retificar algum comentário, porque a gente vai ter pontos distintos, né, em relação ao que foi sugerido de alteração. Isso cria-se um debate sobre aquele ponto. A proposta de tornar exibido, né, os pontos de comentários do plano é somente para a gente agilizar o processo de discussão, né, porque a gente vai ter que ler publicamente em ata, em reunião, quais foram os comentários de cada pauta, entendeu? Porque a gente tem que tornar isso público, que as pessoas que comentaram, a gente vai dizer, olha, isso foi comentado para essa ação específica. E aí, todas as observações, contrárias ou não, né, elas vão ter que ser pautadas e a gente vai encontrar um texto final para aquele item, né? É só uma ideia de a gente dar celeridade ao processo democrático, né, de consulta pública. Tudo bem, entendo a sua preocupação, só que eu não acho que vai ter tanta coisa assim, não. E acho que nós estamos gatos escaldados desse negócio aí de discussão. Olha só, essa questão da democratização, eu quero sempre, eu vou ser o chato aqui. São 12 reuniões abertas, as pessoas não se interessaram e não se interessam, inclusive conselheiros. Conselheiros não aparecem. Então, suplentes, titulares não aparecem, até que a sociedade civil está sempre muito presente, quase que dando unanimidade aqui de conselheiros presentes. Mas então, e ainda tem depois a audiência pública. Olha, isso me deixa, eu sei, não é nada, eu te amo, você sabe disso, mas eu fico muito aterrorizado quando se fala democratizado. Já está democratizado, já está democratizado. Essa discussão ela está acontecendo há 12 reuniões. 12 reuniões só sobre o Plano Municipal de Cultura. E ainda vai ter uma audiência pública. Então, eu acho que se alguém abrir a boca, vai estar sendo leviano. Vai estar sendo leviano, dizendo, não houve democratização. Que nem aquela pessoa que falou para a Kátia Macabu qual foi a metodologia da feitura do nosso plano. Vá perguntar para os seus, não para a gente aqui. Venha para aqui. Marcelo, não foi sobre o plano, foi sobre a pesquisa feita pela Ana e pela Simone. Sobretudo, não foi sobre o plano. Mas é que esteja presente, Kátia. O que eu acho é isso, que esteja presente, está entendendo? Que esteja presente. Então, ainda tem a audiência pública que vai resolver essa questão da democracia. Se alguém não... precisamos votar isso aí, vai ser necessário, ou nominalmente, ou vocês querem escrever ali sobre a gente tornar público apenas para os conselheiros ou para qualquer pessoa as sugestões, que só serão acatadas caso a maioria do conselho aceite. Então não vai ter mudança radical em nada, não. Vai ter, se tiver alguma alteração, porque isso foi amplamente discutido também e aberto ao público sempre. Tá? Olha só. Marcelo. Quem? Humberto. Fala, Humberto Fernandes, querido. Creio eu que essas sugestões, como você mesmo falou, nós já estamos no processo democrático, aberto. As pessoas não vêm porque elas não se interessam. Nesse ponto, creio eu, eu concordaria em não tornar essas sugestões públicas. Isso vai gerar mais comoção, e como o Fabrício falou, a gente está correndo contra o tempo. Nós somos um colegiado, fomos eleitos para isso. Então, eu creio que essas sugestões deveriam ser anônimas, sim, mas não públicas.
para nós conselheiros, para que possamos avaliar, aceitar ou não. Essa é a minha opinião com relação a esses comentários do público. Maravilha. Eu também penso assim. Kátia Macabu pensa assim. Acho que Jonas aceita as duas, mas tem uma tendência a tornar público. Ô, Jonas, me corrija, escreva ali. Eu acho que está 3-1. Sim. Então, 3-1. Fabrício Simões. Eu acho que só para a gente mesmo, Kátia tem a ideia, né? Ela já pode encaixar esses comentários no plano e, de repente, criar um Google Drive para nós ficarmos somente como leitores, né? E só uma pessoa como responsável, só para a gente ler, que aí a gente poderia ter a informação no local que seria a possível troca, né? Que aí facilitaria bastante e a gente ia andar mais rápido. Perfeito. Então, você é a favor só para a gente também. Companheiros que não se manifestaram ainda, Ronaldo Júnior, Maurício Chechel, Graziela Escocar, Mariana Fagundes, Kiko Anderson. Eu estou com o Humberto. Penso igual o Humberto. Então está com a gente, está com a proposta aqui, só para conselheiros. Isso. Só para conselheiros. Isso. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Também votamos para análise do Conselho. Kiko também? Só quero ver a voz do Kiko, eu confio em você, Mariana, mas a questão como está sendo gravada. Claro. Para você não responder por ele. Também vou fazer. Ele não responde por você e você não responde por ele. Corretíssimo. Eu vou passar aqui para ele, só um minuto. Na verdade, Raul agora responde pelos dois. É verdade. Kiko? Tipo isso, eu estou com o Raul aqui na sala. Peraí. Graziela também não falou. Eu citei o nome dela. Está aberta a palavra. Estamos aguardando só. Eu também não. Então, na hora que... Calma aí, vamos lá. Kiko, Graziela e Ronaldo. Primeiro Kiko, vamos lá. Análise do conselho também. Tá, só do conselho que você ia dizer. Tá, perfeito. Isso. Graziela Escocar. Então, eu acho que a análise tem que ser só do conselho, porque somos a representação da população no conselho. Perfeito. Ronaldo Júnior. Concordo também com a análise só do conselho. Desculpa que quando você mencionou meu nome, eu fui abrir o microfone e fez sair da reunião. Aí deu nisso. Já aconteceu isso comigo também. Já aconteceu, que é do ladinho ali, né? Então, perfeito. Então, tá legal. A gente vai fazer isso aí. Kátia Macabu. Então, vamos tentar sistematizar um pouquinho como que a gente vai fazer. Vamos aguardar, por exemplo, até segunda-feira, um contato da Cristina Lima comigo, se ela não fizer, mas ela certamente o fará, ou eu faço com ela até segunda-feira, e a gente convoca uma reunião para terça-feira, outra extraordinária, para a gente poder receber os dois convidados, caso eles se coloquem à disposição de virem ao nosso encontro. Ou também nós podemos, na segunda-feira, convocar uma reunião só para a gente decidir. Agora eu estou querendo ouvir ideias. Kátia Macabu, estou dando prioridade, como você é a relatora do Plano Municipal de Cultura, para você começar a pensar sobre isso. Bom, eu havia dito na minha fala inicial... Antes de te interrompendo, você falou da audiência pública e eu tinha falado também. Está parecendo jogada ensaiada isso, hein, cara? Que isso, gente? Engraçado, eu falo uma coisa aqui, você escreve lá a mesma coisa. Eu não tinha lido, não. Eu escrevo antes, você fala depois e é depois que você lê. Deixa eu falar com vocês. Assim, eu sou a pessoa que defende a participação totalmente. Essa questão da ideia do Jonas de abrir, eu acho que confunde mais o público. Se eles começarem a ler um dos outros, vai ficar uma salada mista e a gente vai ter mais trabalho. Então, quando a gente lê, como foi decidido aqui, a gente já pode ir fazendo, como eu falei ali, eu vou fazendo a peneira já. Alguém falou uma coisa semelhante, usou um verbo parecido, a gente já inclui aquilo ali
para que o conselho leia e diga, ok, pode mudar ou não, tal. Creio eu que a gente tem que ter um encontro desse para a gente fazer o fechamento, né? Agora, a minha ideia é que a gente, de repente, já deixe uma reunião pré-agendada para a próxima semana para fazer essa avaliação. Porque se você até segunda vai ter o retorno da Cristina, você ligando, ela ligando, né? Ou talvez hoje ainda ela te dê esse retorno. A gente já poderia deixar mais ou menos agendado para terça-feira a gente tomar a decisão correta. Se nós iríamos encerrar, a gente pode, nesse final de semana que eu li aqui uma sugestão da Yara, que eu acho que é interessante, que a gente precisa divulgar mais ainda. Gente, olha, não percam tempo, o prazo está acabando e tal, e a gente começar a dizer isso. Não falar que até dia 19, mas dizer que tem que fazer logo. Né? A oportunidade é agora, porque se a gente conseguir, por exemplo, se terça-feira a gente fizer uma reunião, a gente pega esses 4 que já estão e mais o que chegar até segunda, e traz aqui na terça para poder já encaixar. E aí, essa minuta, ela já fica mais parecida com a realidade, para a gente encaminhar, de repente, para o gabinete poder encaminhar a Procuradoria. Porque a Procuradoria não está se envolvendo, creio eu, diretamente com a questão da campanha eleitoral, né? Creio eu, não sei. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter a data do protocolo, de repente, na quarta-feira ou na quinta que vem, já lá dentro. Se houver um item ou 2 a serem modificados, é pouquíssima coisa. Não creio que a gente vá ter muita coisa nesses últimos dias, não. Ou a gente já anuncia. Na terça-feira a gente diz, olha, gente, nós vamos ter que encerrar, porque senão não vai dar tempo de botar esse ano. Ponto. Mas a gente deixa até lá, entendeu? Então vamos deixar, então depois, quando a gente encerrar hoje, vai ter uma reunião extraordinária convocada para terça-feira agora. Mas antes da gente caminhar para o final, tem aqui a Yara Lima que quer dar uma sugestão e a Mariana Fagundes pediu a palavra. Por ordem aqui, Yara, eu só não te consultei porque com a presença da Cátia Cabu, você não tem direito a voto naquela hora, mas você pode falar a hora que quiser. Além de tudo, você é conselheira, suplente, mas, mesmo se não fosse, teria direito à voz, mas eu só convoquei aquelas pessoas ali porque eram pessoas que poderiam votar por serem conselheiras, no caso, titulares ou suplentes de uma Câmara que não tenha o seu titular aqui. Yara. Sem problema nenhum, Marcelo. Eu sei conscientemente do meu papel dentro do Conselho e nunca deixei de falar ou dar minha opinião por conta disso. Até voto quando não é para votar que eu esqueço, mas isso não tem problema nenhum. Bom dia, companheiros. Eu só acho, assim, entender o prazo ou não, né, e em cima da pergunta também que vieram lá perguntando qual foi a metodologia. Gente, a metodologia foi aberta a todos, desde o início. Tudo que está inscrito nesse documento, que ainda vai ser finalizado, ele foi aberto uma conferência que todos tiveram o direito de participar. Então, o que está representado aí foi tudo que quem esteve na época falando sobre cada sua Câmara está representado agora. Não pode agora a gente voltar da estaca zero e começar toda a discussão de novo. Na verdade, nós estamos fazendo um procedimento para deixar claro que foi acordado com tudo que eles falaram. Agora, voltar da estaca zero, começar a colocar comentários, eu acho desnecessário. Nós temos que intensificar sim, e se puder adiantar a data de finalizar, também acho interessante, porque as pessoas deixam tudo para a última hora, né? Então, se a gente puder dar um prazo assim de forma de segurança, se o prazo é até dia 20, a gente colocar até dia 18, eu acho interessante para a gente ter uma margem de segurança, porque desde o início, acho que Marcelo está frisando isso bem, mas todos os conselheiros, nós representamos aquilo que as pessoas tiveram o direito de ir. Teve uma conferência municipal, onde todos estavam convidados para ir, cada um falou pela sua área de atuação. Então, acho que não tem necessidade de novo e reafirmar, voltar à estaca zero. Acho que agora é só mostrar o que foi realmente feito, as indagações que foram apresentadas. Essa é a minha modesta opinião. Maravilha, Yara, maravilha. Que bom, que bom. Eu concordo muito com o que você falou. Também presente,
meu querido amigo, não é conselheiro, mas é uma figura de destaque aqui na nossa cena artístico-cultural, Gustavo Landim Sofiati. Bom dia a todo mundo. Bom, pergunta da metodologia foi sobre o questionário de onde queremos estar em 2031. Tá. O Gustavo agradeceu a generosidade das minhas palavras. Mariana Fagundes com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de aproveitar o gancho da fala da Kátia, que eu achei muito pertinente, sobre reforçar a comunicação, e a comunicação é a minha primeira área de estudo, né? Eu acho que a gente pode também pensar em facilitar também para o público, sabe? A forma como a gente se comunica, que às vezes pode ser mal interpretado. Então, quanto mais fácil, né, a gente tiver essa comunicação com as pessoas, melhor. Eu achei, por exemplo, que aquela convocação para que as pessoas vissem a minuta do plano, eu achei um pouco formal demais. Assim, eu sei que a gente precisa seguir alguns protocolos e tal, mas o presidente convoca para... Eu acho que a gente pode colocar assim, gente, estamos com um plano de cultura para ser aprovado na Câmara e precisamos que todos deem sua opinião, entendeu? Uma coisa bem direta e bem fácil, e também colocando as pessoas para participarem desse processo, né? Então, a minha sugestão, seguindo o que a Kátia falou, é reforçar, sim, a comunicação, tentando utilizar uma linguagem mais acessível. Entendi. Eu acho que a sua proposta, Mariana, tem muito fundamento. Nas redes sociais, todo mundo poderia fazer isso. Agora, eu só acho que quando o conselho ele se manifesta, você até adiantou na sua fala, existe um certo protocolo mesmo, na verdade, que quando é lá no site do nosso Concultura, tem que ter essa coisa, esse convite formal. Mas isso não impede que vocês façam nas suas redes sociais da maneira que vocês acharem melhor, com um linguajar que vocês considerem mais acessível. Agora, eu acho que só quando é institucionalmente, a gente precisa, vamos dizer, seguir alguns trâmites que eu concordo mesmo que são menos, vamos dizer, coloquiais, mas aí é a questão mesmo da linguagem coloquial e da linguagem institucional. É o que eu penso sobre isso. Se alguém quiser se posicionar, dar uma opinião sobre o que a Mariana falou, mas eu acho que vocês estão todos livres, vocês pegam aquele link lá, link, porque eu sou meio analfabeto digital. Jonas, me socorre, esse negócio é o link? Então, vocês pegam aquele linkzinho e, antes de postá-lo, faça o texto da maneira que vocês acharem melhor. Só não pode o conselho, enquanto instituição, sair de certos protocolos. Nós temos até um modelozinho mesmo de convocação, de informação, na verdade, institucionalmente, mas isso não impede que nunca esteve impedido, inclusive. Vocês podem divulgar da maneira que vocês quiserem, tá? Isso não há problema algum. Alguém quer a palavra? Não, perfeito, Marcelo. Não era o caso de abrir para comentário, não. É só mesmo ter essa autorização, né, para quem quiser postar da forma como achar melhor, e sugerir também para os demais conselheiros que também façam dessa mesma forma, que o institucional fique mais formal, mas que a nossa forma de fazer, especialmente a sociedade civil, esteja mais conectada com o público. Maravilha, maravilha, sem nada, sem problema nenhum. Vocês vão usar o que nós definimos em reunião, que é o link do formulário, não vai ser uma coisa feita diferente, né? Você está falando da divulgação e não você vai usar o mesmo que é o oficial definido em reunião, né? Jonas Defante com a palavra. Só para complementar a ideia de Mário, que de fato é muito pertinente e necessária, porque assim, eu enquanto conselheiro que estou administrando as contas das redes sociais do Conselho, não tenho perna para dar conta de produzir outras mídias mais populares, digamos assim, né?
Eu estou tentando dar conta das mídias oficiais. O que seria interessante é que quem produzir algum conteúdo relacionado ao plano ou qualquer informação sobre o Conselho, se for no Instagram, por exemplo, marque o Conselho, né, o Instagram do Conselho, para poder eu replicar nos stories, alguma coisa do tipo, porque aí eu consigo, dentro do canal oficial, né, compartilhar aquele conteúdo elaborado pelo conselheiro, né, para dar visibilidade e também ratificar a comunicação, a informação que aquele conselheiro produziu. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, toda a mídia que vocês produzirem, né, de forma mais engajada socialmente, a gente dá essa atenção de marcar o Conselho, né, tanto nas redes sociais, para a gente poder replicar as informações no canal oficial, tá? Para a gente poder validar a informação, né, também ter esse registro pelas redes sociais oficiais do Conselho. Perfeito, Jonas. Kátia, você escreveu ali. Vamos lá, fala aí, porque essa é uma fala importante que todo mundo tem que compartilhar. Vamos lá. É que o nosso texto, ele abre com uma minuta da lei, já para facilitar. O Humberto preparou muito bem elaborado, inclusive, né, a instituição do plano de cultura e as providências que seriam tomadas. Muito bem. Então, aqui foi redigido pensando em legislativo, que nós encaminharíamos para o legislativo, e que isso seria encaminhado para o executivo apenas assinar, fazer a sanção e publicar. O que a gente já está sabendo agora, né, infelizmente, a gente já poderia ter esse conhecimento há mais tempo, mas foi agora que a gente ficou sabendo, que primeiro é o executivo, e que o executivo muito provavelmente irá encaminhar para a procuradoria, depois vai ser encaminhado ao legislativo, o legislativo vai chamar uma audiência pública, e essa audiência pública, depois dela, vai haver um encaminhamento para o executivo sancionar, e só assim será publicado em Diário Oficial. Então, o trâmite é muito maior, né? E não está previsto isso, porque, por exemplo, só para vocês terem ideia, o texto diz assim: faz saber, Rafael Diniz, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Então, isso aqui, a gente não pode mandar para Rafael desse jeito. Ou a gente vai tirar e eles que vão fazer o encaminhamento. São questões. Por exemplo, o artigo 6º, ele diz: o Plano Municipal de Cultura será objeto de atualização a ser aprovada pela Câmara após apreciação do Conselho, precedida de consulta pública. Isso aqui a gente pode entender que vai ser atualizado. Tudo bem, isso aqui pode continuar. E o artigo 7º diz: o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, no prazo de 15 dias de sua publicação. Pode permanecer? Pode permanecer. Tudo bem. Mas eu preciso saber essa cabeça, como é que a gente vai fazer. Ou se a gente não vai encaminhar desse jeito, entendeu? É verdade, mudou aí a configuração desse negócio aí. Ronaldo Júnior, que é bacharel em Direito, tem alguma contribuição a fazer? Gustavo de Sofiati, que não é bacharel em Direito, mas é um palpiteiro dos mais interessantes. Então, vamos lá, Ronaldo. Kátia, repete para mim, por favor, como é que ficou o preâmbulo, assim, como é que ficou a escrita inicial. Kátia? Desculpa, estava desligado. Sim. Rafael Paz Barbosa Diniz Nogueira, prefeito municipal de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78, inciso 6, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei.
Me parece que está correto, porque o que acontece é como se, a partir do momento que a gente vai ter que mandar para o prefeito, é como se a proposta de lei partisse dele, a proposta do plano municipal partisse dele, que é ele que vai encaminhar para o legislativo. Então a Câmara vai aprovar, vai voltar para ele. Esse trâmite que eu acho que a gente vai ter que tirar a dúvida. Até que ponto vai voltar para ele sancionar? Eu acho que isso pressupõe que a Câmara pode. Volta Que a Câmara pode, por exemplo, fazer alterações, eu acho, né? Eu acho que o pressuposto é esse. Mas, de fato, ocorre a sanção. É porque alguns tipos de lei não têm sanção. Vou dar um exemplo federal, por exemplo. Uma emenda constitucional, ela é aprovada e publicada pelo próprio legislativo, entendem? Mesmo que não seja proposto pelo presidente, porque ela já tem um rito próprio. Entendeu? Então, o rito de cada processo legislativo é um. Então, teria que saber a fundo se seria assim. Mas faz sentido que o plano seja sancionado, sim. Então, me parece que a descrição está correta. Vai partir dele para o legislativo, vai voltar para ele sancionar e publicar. Não é isso? Então a gente pode deixar assim. Podemos Era só deixar, essa até minha porque dúvida. se vai passar por ele ainda e se vai chegar, por exemplo, na Procuradoria, eu acredito que os procuradores vão naturalmente rever isso, se tiver alguma alteração, ou mesmo na própria Câmara, eles podem revisar essa parte. Que é mais uma questão menos ali, mal. né? Isso não é nem corpo de fato da lei ainda, né? Isso é o preâmbulo, né? Antes mesmo do início do texto. O Ronaldo, na verdade, a Kátia achou estranho, porque parece estranho, Rafael receber algo que ele já fez. É porque, na verdade, quando a gente caminha para ele, passa a ser dele, né? Passa a ser a municipalidade que está apresentando o Plano Municipal de Cultura. Então, mas isso soa esquisito, porque está chegando na mão dele algo que ele já fez, né? Mas é o que o Ronaldo está falando. Mas e faz sentido essa questão, porque de fato uma coisa que tem que partir do executivo, né? Então é uma coisa que eu vou dar um exemplo. Existem casos em que existe esse retorno por conta dessa possibilidade de alterações e coisas assim. Então, o fato de o nome dele estar no início, ou seja, como se ele tivesse proposto de fato a lei, e depois também no final para confirmar o que ele mesmo fez, né? Mas é isso mesmo, faz sentido. Obrigada, hein? Fiquei tranquila agora. Nada. Então, alguém mais tem alguma colocação sobre o Plano Municipal de Cultura, ou vamos para assuntos gerais e encaminhar o final desse nosso encontro? Aliás, um encontro que é curto, coisa que a gente não costuma fazer. São geralmente muito longos, né? São longas metragens e não curta-metragem. Excepcionalmente não será uma festa rave. Mas não é um curta-metragem também, não. É um média-metragem também, né? Não é tão curta-metragem assim, não. Mais de 1 hora. Aqui. Então, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o Plano Municipal de Cultura? Se ninguém tiver, abro para assuntos gerais. Eu só queria pedir que o dia 11, se puder marcar um pouco mais tarde, que eu tenho um curso, eu e a Yara estamos fazendo um curso. Não é 10, é dia 10. Dia 10. Tá, desculpa. Então, não é 11, é 10. Não precisa, não. Terça-feira. Então tá tranquilo, 16 horas. Tá, 18 horas. 18 horas, mas isso eu vou falar no finalzinho, para poder... Não, eu queria falar essa questão de assuntos gerais, essa pergunta que a pesquisadora fez, né? Que eles dizem que isso é importante, saber a metodologia que foi feita, quantas pessoas foram consultadas, se ela poderia ter acesso a isso, né? Então, assim, quem fez foi a Simone Pedro com a Ana. Eu disse a ela que eu era só relatora do grupo, que eu não poderia decidir isso, teria que consultar o GT e o Conselho, mas aí, enfim, vocês acham que não devo dar resposta, que devo dizer que isso não tem que estar público, porque realmente essa metodologia não foi pública. Chegou para nós, inclusive para nós do GT, né? A gente não viu pergunta e resposta, a gente já viu o texto final que Ana e Simone elaboraram.
É qual parte do plano para poder as pessoas É aquela reavivarem? parte, eu coloquei aqui, é aquela parte de onde queremos estar em 2031. É aquela parte que não, inclusive, não está aberto para ser alterado. Eu expliquei isso à pessoa, né? Que essa parte não é para ser alterada, ela só faz, ela compõe o plano, mas não é para ser alterado. É assim, ó. Anexo único, vem número 1, princípios norteadores, número 2, diretrizes, objetivos, metas, ações, resultados e impactos do plano. Aí, 2.1, onde nos vemos em 10 anos? Como queremos estar em 2031? Aí começa o texto. Um levantamento junto à população esboçou as projeções que diferentes grupos sociais fizeram sobre os próximos 10 anos no município. Talvez esteja realmente muito indefinido, né? Então, a gente poderia dizer o levantamento realizado, tantos dias, com tantas pessoas. Talvez o próprio texto possa esclarecer isso, entendeu? Essa metodologia, como a Mariana está falando, tem que ter transparência. Eu não sou contrária. Eu acho que, lendo aqui agora, para vocês, eu considero que realmente está muito... Esse assim, aí, eu não gostei desse não. e a É gente artigo não indefinido. muito. Isso é artigo indefinido. Então, mas um levantamento junto à população esboçou as projeções que diferentes grupos sociais... Então, está faltando explicitar como foi esse levantamento, qual quantitativo, entendeu? Que esses grupos sociais, quais são... Tem quantos parágrafos isso, Kátia? Tem quantos parágrafos essa parte? Tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. A gente entendi. Porque, na verdade, vocês não acham que a gente quer estar... onde que nós queremos estar em 2031? Na melhor das hipóteses, com todas as nossas propostas colocadas no plano, implantadas. Sim, mas aqui está dito assim, as respostas obtidas mostram que a sociedade anseia por uma política cultural abrangente em diversos setores, como educação, formação de profissionais, capacitação de agentes e gestores, oferta de produção artística, além do estímulo ao desenvolvimento econômico local a partir das atividades do setor criativo. Por outro lado, a sociedade demonstra o entendimento de que nenhuma dessas realizações se efetivará sem o fortalecimento da infraestrutura local com serviços em pleno funcionamento e equipamentos essenciais à vida dos cidadãos. Então, esse parágrafo, que é o primeiro, ele já meio que embasa todo o nosso plano, porque o nosso plano vai esmiuçar o que foi percebido nesse levantamento feito, entendeu? Então, eu acho que ele é importante, sim. E o que está faltando aqui, que eu poderia, de repente, perguntar à própria Simone e à Ana, separadamente, é que elas me dessem esse como, né? esse quanto, porque aí a gente pode explicitar aqui sem problema, se vocês não... Não, sim, claro. Não, eu acho. O problema é que eu acho que, na verdade, isso... Eu não sei, eu não posso falar porque eu não tenho provas de nada, mas está parecendo um texto. Isso parece um texto, vamos dizer, que consegue abarcar todo um ideal de um plano municipal de cultura. Eu não sei se isso passou. O problema é ter usado a palavra levantamento. Mas foi feito o levantamento, sim. Ah, foi? Você tem certeza? Foi, tenho certeza. Ah, é? Com certeza. Foi. Você esqueceu. Foi feito, as duas fizeram. Eu falei aqui na época, porque faz muito tempo que a gente leu essa parte. Então, foi feito o levantamento. Se foi feito o levantamento, é claro que ele tem que estar explicitado aí. Aí sim. Eu estava pensando que ele fosse um texto meio de fantasia, não é fantasia. Não é de um fantasia. Texto ideal, não. Não. Tá, não, entendeu? Não é fantasia no sentido ruim da palavra, não. É ideal. Mas ele foi. Ele foi feito. Fabrício está dizendo que foi sim. Teve poucas respostas, sabe? Poucas pessoas responderam. Mas a gente pode dizer percentualmente,
tantos por cento. Vai com percentual para eu sair disso. Não, então tá. Olha só, o Gustavo está falando. Deixa eu abrir o microfone para o Gustavo. Gustavo tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Gustavo. Não. Não é pergunta, não. Foi só uma sugestão aí. Já que você pegou bem fantasia, eu só falei assim, um ensaio com base em impressões. Fica melhor que texto de fantasia? Agora que é verdade. Eu acho que você teve essa impressão, né? De que fosse assim, um ensaio sobre a cultura. Sim, exatamente. Com base na vivência dela. E não num levantamento feito assim, não. Tá, perfeito. Senão, esse não cabe, porque é artigo indefinido. Teria que ser o. Se houve isso mesmo, o levantamento, que todo mundo dizendo que houve, eu posso realmente não ter esquecido que aconteceu, teria que ser o. Tá entendendo não, gente? Ô, Kátia, tá entendendo a minha... Não, eu estou entendendo claramente, mas se vocês entenderem que eu posso fazer o contato com as duas e solicitar que elas encaminhem, aí eu faço a correção. Por mim, sim. O que vocês acham, companheiros? Precisa abrir votação ou você vai ficar concordando ali no conversinha ali? Adorei, Gustavo, gostei. Agora eu vou usar ensaio com base em impressões. É melhor. Texto de fantasia pegou mal pra cacete, é verdade. Mas a ideia era essa. Olha como é que a narrativa ela acaba sempre sendo importante, né? Que nem o pessoal que acha que os sem terras invadem, quando na verdade eu acho que eles ocupam. Então, usar invasão tem um sentido, usar ocupação tem outro, né? Bom. Não é, Mariana? Você que é de coletivos culturais. Olha a narrativa aí. Uma coisa é ocupar, outra coisa é invadir. Eu sempre uso ocupação e não invasão. Mas eu quis dizer a mesma coisa no negócio de fantasia ali. Mas Bom, Fabrício disse que sim. Mariana também deve estar concordando, porque que ela escreveu ali. Não, é a madre dela. Muito obrigada. Então, vamos lá. Alguém tem alguma coisa contra? Então, Kátia, por favor, ninguém está se manifestando contra, está todo mundo permanecendo. E o permanecer sem falar nada é concordar. Tá? Então, por favor, faça o contato aí com a Simone e com a Ana para poder ver isso aí. E você faz uma redaçãozinha desse primeiro parágrafo. Os outros parágrafos, tudo bem? Aí está tudo bem, né? Tudo bem. É apenas a gente adequar a primeira linha desse parágrafo. É a cabeça, né? Como fosse a cabeça. Né? É a primeira linha do parágrafo. E eu estou colocando aqui que está começando a pré-conferência de cultura, né, Mariana? Agora? Sim, da região sudeste. Isso. Aí eu vou colocar aqui o link para quem quiser participar. É no Google Meet. Na verdade, é uma reunião para fazer a pré-conferência, né? Exatamente. Não é a pré-conferência. Porque ficou para depois da eleição, né? Isso. Marcelo, só para lembrar, a Denise tinha colocado o negócio lá em cima, sobre um decreto. Denise, por favor, abre o microfone aí, Denise. Me explica o que é isso. Acho que ela caiu. Tem tanta coisa na minha cabeça. Eu já assinei aquele negócio lá da alteração. Vai ser publicado. Eu acho que a Denise caiu. Vai ser publicado lá no Diário Oficial, sobre a nossa alteração regimental, tá? Tá. Já foi, porque você me encaminhou, já enviei para a Denise. Bom, alguém mais tem alguma coisa para falar? Até que a reunião foi bem bacaninha, foi proveitosa. Ninguém mais tem nada para falar? Só desejar um bom fim de semana a todos. E então vamos deixar aqui para que conste em ata. Próxima reunião extraordinária também, como a de hoje, dia 10 de novembro, terça-feira, às 18 horas, aqui mesmo nesta sala, gentilmente cedida pelo IFE, numa parceria costurada pelo nosso brilhante conselheiro Jonas Defante com o Instituto Federal Fluminense. Então, obrigado. Desculpe essa reunião intempestiva, convocada intempestivamente, com mudança de horário, mas que foi, como vocês perceberam, extremamente necessária. Tá bom? Uma boa tarde, pelo menos a reunião sábado, que a gente vai terminar dando boa manhã.
bom fim de manhã e não boa tarde. Então, bom fim de manhã a todos, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana a todos aí. E a todas. Tchau, tchau.